Bom dia, glória a Deus, louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Eu não sei você, mas a cada momento que nós nos dedicamos a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, nós nos tornamos mais próximas de Deus, nos tornamos mais apaixonadas por Ele. É como algo acontecesse dentro de nós. E aí vai mudando a nossa maneira de ver a Deus. Eu convido você, mulher, a fazer parte dessa devocional do Novo Amanhecer. E todas as manhãs juntas, ouvindo a palavra de Deus, separando esse primeiro momento, essa manhã, para ouvir a voz do Senhor. Com certeza vai nos preparar, nos fortalecer, para não só passar um dia, vencer esse dia das batalhas, né, com o Senhor, mas nos levar para mais próximas de Deus. Onde você está, o que aconteceu com a sua vida pode não ser culpa sua, mas ficar aí será culpa sua. Você tem o direito de mudar a sua vida. Você tem um Deus que veio até aqui, morreu na cruz, para que você pudesse ter uma vida maravilhosa, uma vida extraordinária. E o que Ele pede para nós é simplesmente que, se você me ama, diz o Senhor, você guardará os meus mandamentos. O que nos impede de acessar as obras do Senhor, os presentes de Deus, é acessar a sua palavra. Porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Então ele vem para distrair muitas vezes nossa mente com os problemas. Nós olhamos para o problema, olhamos para os feitos, as coisas que estão acontecendo e não nos atentamos para as promessas do Senhor. São mais de 7.000 promessas que tem na palavra de Deus. Mas nós não olhamos para ela por quê? Porque estamos olhando para o problema. E aí nós não guardamos os mandamentos. E o mandamento do Senhor é que em todo momento nós devemos confiar. Paulo disse: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Nós precisamos ser prisioneiros do Senhor, nos colocarmos presos a Ele. Com toda a humildade e mansidão, Deus resiste aos soberbos, mas Ele não resiste ao humilde, ao manso. Devemos suportarmos uns aos outros. Às vezes nós não conseguimos lidar nem com as pessoas dentro da nossa casa. Quando Paulo sofreu o que sofreu, ele sofreu porque ele estava disposto a trazer essa mensagem que hoje nós usamos na carta de Efésios para a nossa vida. Obedecer a Deus muitas vezes requer sacrifício, requer anular a sua vontade. Não que Deus vai mudar a maneira dele nos tratar porque nós estamos sendo bonzinhos, não. O que ele tem, ele não volta a sua palavra, o que ele tem para você, ele fará. Só que muitas coisas você tem que estar em posição para receber. A nossa conduta para com Deus é uma conduta de amor. Se você ama a Deus, você vai agir de uma forma de quem ama, com compromisso. Agora, a forma de Deus nos tratar é independente da nossa conduta, porque Ele nos amou primeiro. Nós somos embaixadoras do Senhor. Nós devemos nos prostrar aos seus pés, sermos a verdadeira seguidoras de Cristo. Às vezes você segue um ídolo aí, uma pessoa famosa, e segue, e curte, vai. Nossa, às vezes você vê os fãs, né? Fazem caravanas para ir ver o ídolo, e vai na frente do hotel, e dorme a noite inteira. Quer dizer, não dorme a noite inteira, fica na madrugada para conseguir entrar no show, e aquela coisa toda. E de Jesus? Você é seguidora de Jesus? O que faz você crer que você é seguidora?
O nosso maior líder liderou da maneira como nós devemos seguir um líder, através do exemplo. Porque um líder que não tem um exemplo, ele pode ser tudo menos um líder. E eu creio que tem muitos, a gente vê aí na sociedade muitos religiosos dando tão mau testemunho, passando uma mensagem errônea de Cristo. Por isso é importante que nós conhecermos a palavra do Senhor. Para que possamos também dar frutos. Em Mateus 21, eu vou ler 21, verso 18 e 19. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Esse era Jesus, ele teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Olhando esse texto assim, prontamente, você pode falar: nossa, mas que Jesus radical. Por que ela tinha que estar dando fruto para ele só porque ele estava com fome? Não, primeiro porque a figueira, quando tem folhas, ela tem que ter frutos. E ele teve fome, então, ou seja, ela tinha que estar fazendo o que ela é figueira, gente. Ela tinha que dar figo, ela não deu. Muitos de nós temos muitas palavras, muita Bíblia, muito, se veste como cristão, volta, vai para a igreja como cristão, fala eloquência, mas na verdade nós não damos frutos. É quando a gente começa a andar com Deus, a gente já quer o milagre. Tudo tem tempo. Tudo tem o tempo de plantar, o tempo de colher. De repente, nós estamos no tempo de plantar. Mas o que antecipa a nossa bênção, o que faz ela acontecer, é a nossa fé. É a nossa fé. A fé nesse Deus poderoso. E entender que nós devemos nos colocar na presença do Senhor. Ele está esperando esse momento com você. E às vezes a vida é tão corrida, né? Tantas coisas acontecem na dinâmica de um dia que você não consegue encontrar um tempinho para meditar verdadeiramente na palavra de Deus, para se aproximar desse Deus, para querer ouvir o que Ele tem para você. Quando nós começamos a conhecer a Bíblia, entender a Bíblia, meditar na palavra de Deus, o Senhor começa a nos revelar coisas. E à medida que nós vamos chegando mais perto do Pai, mais acesso a Ele nós temos. Isso nos torna mais forte, isso nos torna mais vencedora. Sim, nós vamos vencendo de glória em glória. Por isso ele fala em Efésios 4, verso 1. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O nosso andar deve ser como filhas e filhos do Senhor Jesus, com obediência. E muitas vezes nós temos tanta pressa para as coisas acontecerem e nos perdemos. E aí passamos a crer nesse Deus, né? Que nem eu tendo mulheres, às vezes eu falo: qual a sua religião? Ah, ela fala a religião dela. Eu falo: você é praticante? Não, não sou praticante. Se você não pratica algo, como é que você pode dizer que você é? E aí nós ficamos nessa mornice. E morno não consegue fazer nada por um morno, porque você não está nem frio e nem quente, então você está morno. Então você está, mas não está. Não dá nem para evangelizar uma pessoa que está, mas não está. É mais fácil falar com alguém que está afastado, que reconhece que está longe de Cristo. O nosso amor por Deus, ele cria intimidade à medida que nós separamos um tempo para ouvir a sua voz. E tem momentos que
É só a voz de Deus que traz conforto para o nosso coração. E Ele fala com você através de um texto, de um post. Ontem mesmo eu estava ali entediada. E eu nem sabia como eu me dirigir a Deus. Eu estava querendo falar com Deus, mas não saía, sabe? Eu sabia que eu queria, mas não sabia, sabe? Não estava dentro do meu horário, que eu separo para falar com Deus. E aí eu abri o celular e veio um post. Eu printei na hora o Senhor falando comigo. Eu tive certeza que era Deus. Era aquilo que eu queria ouvir. Então o Senhor quer falar com você, o Senhor quer trazer segurança, o Senhor quer trazer paz no seu coração, Ele quer responder às suas orações, mas muitas vezes nós estamos tão ocupadas que nós não conseguimos ouvir a Deus. Então nós devemos nos reconciliar com Deus, estar próxima de Deus, nos tornar verdadeiramente seguidoras. E a melhor maneira de nós nos colocarmos na posição de filha é com obediência. O que um pai quer de um filho? Obediência, respeito. O que o nosso pai quer de nós? Hã? Então, nessa manhã, o Senhor manda te falar. Ele quer um tempo com você. Ele quer que você dedique tempo para ficar com Ele. Pegue a tua palavra, a tua Bíblia, escolha um livro e leia aquele livro. O livro de Provérbios é um livro extraordinário, o Salmos é outro livro extraordinário, o Coríntios, Isaías, Efésios, são livros maravilhosos. Mateus. E o Senhor vai falando com você através da palavra à medida que você vai avançando na sua leitura. E aí, no meio da tua palavra, Ele vai te remeter a um outro capítulo, um outro versículo, aí você já começa a interagir com Deus, você começa a andar sozinha com Deus, você começa a ter intimidade com Deus, e aí quando você olhar, você já é uma outra pessoa, aquilo já te transformou, aquilo já te trouxe paz no coração, entendimento, você começa a ter mais lucidez, seus olhos espirituais se abrem. É muito importante nós entendermos que Deus tem um plano na nossa vida e que você não está aqui à toa. E é importante que nós nos dediquemos à palavra do Senhor para que possamos vencer o inimigo que está ao derredor. Então Jesus veio para nos dar vida. Gente, quando a gente para pensar que Deus mandou o seu único filho, se fez carne, veio aqui numa vida humilde, sofredora. Nós morremos com Cristo ali naquela cruz. Só que nós também ressuscitamos. Então, através desse Deus, nós temos uma vida eterna. E lembrar disso, que quando tudo acabar, você vai ter um encontro com o Pai. Jesus não quer que você leve uma vida triste, amarrada, arrastada. Ele quer que você viva o melhor dessa terra. Ele veio até aqui, ele multiplicou o peixe, ele abriu o mar, ele multiplicou os pães, ele transformou água em vinho. Ele fez, olha, quantos milagres que ele fez. E falou, se você crê em mim e obedecer a minha palavra, você fará obras maiores que as minhas. E por que então que nós não vivemos milagre? Por quê? Por que nós não vivemos milagre? Porque nos falta fé. Falta realmente crer.
Crê que o Senhor tem um plano na minha e na sua vida, amém? Deus não te deu um espírito de covardia, de timidez, mas um espírito de amor, um espírito de ousadia. Quando Jesus se levantou dos mortos, ele se tornou o leão da tribo de Judá. Esse Deus vivo, todo-poderoso, que te chama de filha. E quer que você viva pela fé. E quando você tem fé, o inimigo não esmorece você. Você consegue vencer as adversidades, você consegue esperar o tempo de Deus. Porque é por isso, como as coisas do Senhor têm tempo para plantar, para colher, o inimigo nesse tempo, nesse inteirinho, sabendo que você tem que esperar a obra do Senhor, e muitas vezes é porque você não está nem pronta, ele vem com confusão para que você não tenha fé. Para diminuir a tua fé, às vezes até roubar a tua fé. Então a palavra de Deus nos dá vida. E aí nós recebemos um espírito de ousadia, um espírito de amor. A palavra de Deus diz: toda árvore que meu pai não plantou será cortada. Então está na hora de você ousar, está na hora de você crer, está na hora de você verdadeiramente andar pela fé. Por mais que aos seus olhos, mas não estou vendo nada, Renata, mas é isso que é fé, é a posse antecipada daquilo que você não vê. Então nós devemos andar pela fé. Amém? Buscar a Deus e andar pela fé, confiar que Ele fará aquilo que Ele começou, Ele há de terminar. Buscar ao Senhor de todo o seu coração, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos, cada dia, aumentar a nossa fé pessoal. Então, a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, vai nos trazer essa reflexão, vai nos trazer essa sabedoria. Cada história da Bíblia que você ouvir vai fazer você entender as maneiras que Deus age. Ele age por linhas certas, por linhas tortas, por linha curva, por linha quadrada, com todo quanto é tipo de linha. Ele é Deus. Mas Ele é fiel. E aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então, o nosso papel é nos manter em posição e aguardar, papai. Amém? Então, eu convido você a fazer uma oração agora, pôr a mão no teu coração, junto comigo. Feche os seus olhos e diga: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Tu é digno de toda honra e toda glória. Ó Pai querido, nós agradecemos essa manhã que o Senhor nos despertou. Obrigado pela nossa cama quentinha, por essa roupa que acolhe o nosso corpo, pela internet que nos permite acessar essa devocional, pelo alimento que tem na nossa casa, pelas coisas que o Senhor já fez. Obrigado pelas coisas que o Senhor ainda fará. Obrigado porque temos um Deus. Ó, meu Senhor, obrigado por nos resgatar do mundo de pecado. Ó Pai, nós não tínhamos nada para te entregar quando o Senhor nos chamou, mas reconhecemos que o Senhor nos transforma a cada manhã. A cada manhã buscamos a Tua face, ó Deus, e estamos mais perto do Senhor, e isso nos faz ter mais fé. Nos sentimos filhas, co-herdeiras. Ó Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti. Fica à vontade no meio de nós, faz de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade. Ó Senhor, fortalece a nossa fé. Tira de nós todo o espírito de religiosidade, que possamos verdadeiramente estarmos cada vez mais próximos do Senhor. Ó Pai, perdoa muitas vezes que agimos sem perguntar a sua opinião, sem te consultar, meu Pai.
e nos perdemos, mas nós estamos aqui nessa manhã para pedir que o Senhor faça parte da nossa vida. Dependemos de Ti, ó Pai, e queremos continuar dependendo. Transforma o nosso querer, transforma o nosso pensar, transforma o nosso agir, que possamos cada vez mais estar perto do Senhor, fazendo de acordo com a Tua vontade, Senhor. Ó Pai, obrigado pela oportunidade de termos acesso ao Seu trono, de falar contigo. Obrigado, Pai, por ser tão fácil acesso, de ser um Deus amoroso, cuidadoso, zeloso, poderoso, majestoso, milagroso. Nós te amamos, Senhor. Obrigado, Pai, por cada louvor. Alguns deles nos traz tanta paz. Em nome de Jesus, que cada mulher que comigo ora nessa manhã, que ela sinta a sua presença, o seu amor, o seu carinho. Ela sinta-se abraçada por Ti agora, Pai. Manda os seus anjos e arcanjos visitar cada casa que comigo ora, dando a essa mulher sabedoria, visão, direção. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa manhã, por mais um dia do novo amanhecer. Que seja realmente um novo amanhecer, porque nós sabemos que enquanto dormíamos, o Senhor cuidava do nosso dia. E obrigado por isso, Pai, por ser um Deus vigilante, um Deus que não dorme. Louvado seja o Teu nome. Nós só temos a Ti, Jesus. E é a Ti que nós queremos servir. Não há outro Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vindo à nossa devocional. Ative aqui as notificações para que você receba o aviso, receba os vídeos da devocional, os vídeos de oração. Venha fazer parte desse movimento, venha orar comigo. Vamos orar juntas. Vamos abençoar a nossa manhã. Amém? Eu aguardo você. E você que já é de casa, abençoa, põe o seu joia aqui e compartilha. Se o Senhor falou ao seu coração, compartilha essa devocional, amém? Um dia abençoado para você e para mim. Um beijo no seu coração. E até amanhã, se Deus quiser.